Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem. Olha aqui. No dia 5 de agosto, publicamos um vídeo analisando tecnicamente a abertura da investigação da seção 301 pelos Estados Unidos contra o Brasil. Naquele momento, eu prometi que manteria vocês informados sobre cada desenvolvimento significativo desse processo. Exatamente no prazo final estabelecido pelo USTR, o governo brasileiro protocolou sua resposta oficial. O documento de 91 páginas, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, revela a estratégia defensiva escolhida pelo Brasil para enfrentar as 5 alegações americanas. A resposta brasileira foi estruturada em uma tentativa de descredibilizar a investigação americana antes mesmo de apresentar qualquer defesa substancial. E justamente por isso a gente precisa fazer uma análise técnica cuidadosa dessa resposta. O documento é categórico em afirmar que o Brasil reitera sua posição de que a seção 301 é um instrumento unilateral inconsistente com os princípios e regras do sistema multilateral de comércio. O Brasil não reconhece a legitimidade de investigações, determinações ou potenciais ações retaliatórias tomadas fora do arcabouço legal da OMC. Em outras palavras, essa posição representa uma tentativa de desqualificar integralmente o processo iniciado pelo órgão americano. A experiência histórica mostra que países que adotaram estratégias similares frequentemente enfrentaram uma aplicação mais rigorosa das medidas americanas. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro estabelece condições claras. A participação brasileira no processo se dá em espírito de diálogo e de esclarecimento de fatos e não constitui reconhecimento da validade ou jurisdição do procedimento. Esse linguajar jurídico faz com que o Brasil possa participar do processo, mas sem legitimar a autoridade americana para isso. E, na prática, pode ser interpretada pelos americanos como resistência a uma cooperação efetiva. Do ponto de vista prático, a seção 301 é um instrumento legal americano que opera independentemente do reconhecimento de outros países. Contestar a sua legitimidade não impede a aplicação e pode reduzir espaço justamente para uma negociação construtiva entre as duas partes. Novamente, olhando para a história, países que focaram em contestar o processo, ao invés de fato apresentar defesas substantivas contra as acusações que sofriam, geralmente tiveram resultados muito menos favoráveis nas decisões finais do órgão americano. Mas vamos analisar de fato como que o governo brasileiro respondeu a cada uma das 5 alegações principais. O que chama atenção na estratégia adotada é o uso frequente de formulações retóricas e uma escassez gigantesca de dados objetivos que de fato podem ser verificados pelos investigadores americanos. E isso a gente vai ver no ponto a ponto. Por exemplo, sobre o PIX, a resposta brasileira utiliza uma estratégia de equiparação internacional. Diferentes governos estão tomando a iniciativa de fornecer a infraestrutura para pagamentos eletrônicos instantâneos, incluindo a União Europeia, a Índia e os Estados Unidos. Inclusive, o Federal Reserve dos Estados Unidos, em particular, introduziu recentemente o FedNow. Na verdade, tem mais de 2 anos. O Brasil afirma que a administração pelo Banco Central garante neutralidade ao sistema e que não há discriminação contra empresas americanas. São declarações categóricas, mas o documento não apresenta métricas sobre a participação de mercado de empresas estrangeiras antes e depois do PIX, nem dados sobre redução de receitas de processadores americanos. O FedNow não é o único sistema, apesar de ser do governo, tem diversos outros sistemas similares e concorrentes pela iniciativa privada, coisa que não acontece com o PIX no Brasil. Agora, sobre as redes sociais, a defesa do Brasil é ainda mais curiosa. Sobre as decisões judiciais que afetam diretamente as redes sociais, a defesa fala que a imposição de multas e medidas coercitivas é padrão do Estado de Direito adotado pelo Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos, e que as regulamentações regulam a responsabilidade jurídica de todas as empresas, independente de sua origem. O documento repete várias vezes que as normas são universais e não discriminatórias, mas não fornece em momento nenhum dados sobre quantas empresas nacionais versus as empresas estrangeiras foram efetivamente penalizadas, ou valores de multas aplicadas comparativamente, ou até mesmo estatísticas sobre o cumprimento de ordens judiciais por origem da empresa. A estratégia acaba focando em princípios muito abstratos e evita uma análise quantitativa dos impactos dessas medidas, ou seja, das decisões judiciais sobre as empresas americanas em relação às redes sociais, ou seja, de fato não fala qual é o impacto que causou para as empresas americanas. Outro ponto importante era sobre a propriedade intelectual. Aqui a defesa afirma que o Brasil empreendeu reformas legais, regulatórias
e institucionais significativas e conseguiu obter melhorias significativas no processamento de patentes. O termo significativas aparece repetidamente no texto, como a gente leu, mas sem especificação do que constitui ser significativo. O documento menciona redução no tempo de análise e implementação de políticas de combate, porém não apresenta percentuais de redução, comparações temporais específicas ou dados sobre apreensões e condenações por pirataria, por exemplo. Na prática, empresas americanas e até mesmo brasileiras enfrentam uma espera de anos para de fato conseguir fazer o registro de uma patente no Brasil. São apenas afirmações desse progresso, mas sem evidências factíveis que permitem aos investigadores americanos verificar a efetividade das medidas que estão sendo alegadas pelo governo brasileiro. Pior ainda são as questões ambientais. Quanto ao desmatamento, a resposta estabelece que as ações ambientais não constituem restrições comerciais e destaca o esforço de preservar o meio ambiente feita pelo governo brasileiro. O Brasil menciona marcos legais avançados, como Código Florestal e sistemas robustos de controle, mas evita apresentar dados sobre redução efetiva de desmatamento ou percentual de madeira com origem comprovadamente ilegal nas exportações ou comparações anuais de fiscalização. Até porque a gente age com vírus, números atuais são muito piores do que de anos anteriores e apresentar isso é completamente contraproducente para a própria defesa do Brasil. A defesa acaba focando em enumerar instrumentos legais que existem, mas que sabemos que na prática não são cumpridos, em vez de demonstrar resultados práticos mensuráveis, até porque infelizmente esses resultados não existem. E por último, sobre as políticas tarifárias brasileiras. Esta é a área onde o Brasil apresenta alguns números específicos, mas que, sendo bastante honesto com vocês e tendo sido tributarista no Brasil há muitos anos, a maior parte das informações a respeito disso não foi mencionada na defesa. A resposta menciona que mais de 70% das exportações americanas entram no Brasil livres de tarifas e que a tarifa efetiva média sobre produtos americanos é de apenas 2,7%. Ou seja, o Brasil quer que o governo americano acredite que os produtos importados pagam apenas 2,7% de imposto. Aqui o documento oferece alguns dados comparativos: 4,7% para produtos indianos, 3,2% para produtos mexicanos. São informações que, se verificadas de forma muito superficial, até podem fortalecer a argumentação brasileira de que não há discriminação específica contra os Estados Unidos. Mas, no entanto, mesmo nessa área, faltam muitos dados reais sobre quanto o Brasil cobra de impostos para produtos importados. Além disso, uma evolução temporal dessas tarifas, os impactos setoriais específicos, ou seja, quanto cada setor de fato sofre com as barreiras tarifárias brasileiras, ou então uma análise justamente de barreiras não tarifárias que podem afetar a competitividade americana. O que mais chama atenção é que, apesar do documento ter 91 páginas, a maior parte dessas respostas se apoia em afirmações genéricas ou então comparações totalmente retóricas, sem oferecer dados objetivos ou métricas concretas capazes de fato convencer os investigadores americanos. As 5 defesas brasileiras sofrem de um mesmo problema central: excesso de retórica e falta de evidências robustas. Ao não apresentar dados verificáveis, o Brasil entrega uma resposta que pode ser facilmente questionada pelos investigadores americanos. Isso coloca em dúvida a real capacidade da defesa de afastar as alegações da Seção 301, deixando o país em posição vulnerável para a audiência pública de setembro. O principal argumento substantivo da defesa brasileira, de fato, baseia-se em dados da balança comercial bilateral. Essa estratégia até merece uma análise técnica detalhada. A resposta destaca que em 2024, os Estados Unidos exportaram 78 bilhões de dólares em bens e serviços para o Brasil, enquanto importaram 49 bilhões em bens e serviços brasileiros, resultando em um superávit comercial de 29 bilhões em favor dos Estados Unidos. E esse foi o 4º maior superávit que tiveram com qualquer país do mundo. Este argumento, embora factualmente correto, apresenta algumas limitações estratégicas significativas. A Seção 301 não se baseia exclusivamente em déficits comerciais, mas em práticas consideradas discriminatórias ou restritivas. Países podem manter superávites comerciais com os Estados Unidos e, ainda assim, adotar práticas que os americanos consideram problemáticas para as empresas ou setores específicos. Vamos analisar um exemplo específico. Durante a década de 80, o Japão mantinha um superávit comercial significativo com os Estados Unidos, mas isso não impediu a aplicação rigorosa da Seção 301 contra práticas específicas que foram consideradas discriminatórias. O foco excessivo no superávit pode distrair da necessidade de abordar substantivamente as práticas específicas identificadas na investigação como práticas desleais. Na resposta apresentada ao USTR, o governo brasileiro contou também com a colaboração de atores relevantes do setor privado, entre eles a Confederação Nacional da Indústria, a Embraer, e diferentes associações ligadas ao comércio exterior e à propriedade intelectual. Essa participação revela um esforço para demonstrar uma unidade nacional na defesa, mas ao analisar mais de perto, fica claro que essa cooperação não foi totalmente coordenada. A CNI
adotou uma postura de defesa ampla, aliando-se ao discurso jurídico do governo de que não há práticas discriminatórias contra os Estados Unidos. Porém, no entanto, sua manifestação permaneceu genérica demais, sem oferecer dados setoriais específicos que poderiam reforçar a narrativa oficial. Já a Embraer acabou se concentrando em um argumento essencialmente setorial, a importância estratégica da empresa para a economia americana e para a geração de empregos nos Estados Unidos. Embora válido, esse ponto não dialoga diretamente com as acusações da Seção 301. As associações empresariais também contribuíram, mas de forma fragmentada, defendendo cada um seu próprio interesse, sem uma integração clara ao núcleo de estratégia do governo em si. Esse conjunto de manifestações, ainda que positivo para demonstrar que o Brasil não está isolado, expõe uma fragilidade, a ausência de uma linha mestra coordenada. Em vez de um discurso único unificado, o que se vê aqui é um mosaico de defesas paralelas, algumas genéricas demais, outras excessivamente setoriais, e essa fragmentação pode ser interpretada pela USTR como falta de consistência interna na defesa brasileira. E aqui está o ponto crítico. Os americanos tendem a explorar justamente esse descompasso. Se identificarem que o governo e o setor privado não apresentam sua posição integrada, podem argumentar que as próprias entidades brasileiras não reconhecem plenamente a solidez da defesa oficial. Em uma audiência pública, como a de 3 de setembro, essa divergência se torna ainda mais visível e pode enfraquecer o peso da posição brasileira no processo. Além disso, a gente não pode esquecer que também está aberto para empresas e institutos americanos apresentarem seus argumentos contra o Brasil, principalmente aquelas empresas que sofreram algum tipo, de fato, de restrição do governo brasileiro ou até mesmo imposição de condições que pediram a sua atuação no país. E principalmente os fatos narrados por empresas ou instituições americanas têm um peso muito forte que contrapõe diretamente o discurso do governo. Agora, quais são os riscos de fato para o Brasil dessa estratégia tomada pelo governo? A análise desses riscos precisa ser feita levando em conta não apenas a resposta oficial do governo, mas também a forma como o setor privado foi incorporado nesse processo. Como a gente viu, apesar da participação de entidades importantes como a CNI, a Embraer e outras associações empresariais, não houve uma coordenação plena entre os argumentos apresentados. E essa fragmentação aumenta a vulnerabilidade da defesa brasileira. Do ponto de vista americano, uma estratégia que combina a contestação da legitimidade da Seção 301 com defesas setoriais pouco articuladas transmite a imagem de resistência e não de consistência. E a USTR pode interpretar que o Brasil não conseguiu apresentar uma narrativa única, baseada em evidências robustas e sustentada, de forma coesa por governo e setores produtivos. Essa percepção por si só já enfraquece a posição brasileira nesse conflito. Além disso, a ênfase em argumentos retóricos demais, sem dados mensuráveis sobre os impactos do PIX, aplicação de multas nas redes sociais, avanços em propriedade intelectual, redução de desmatamento, criam espaço para que os americanos descartem a defesa como não verificado. Somada à falta de coordenação com o setor privado, essa abordagem acaba aumentando o risco de que as conclusões da USTR sejam mais duras. Em termos práticos, isso acaba significando que o Brasil pode chegar lá na audiência do dia 3 de setembro sem uma posição sólida, de fato, para negociar com os Estados Unidos. E a consequência mais provável é a abertura de margem para medidas retaliatórias ainda mais amplas, uma vez que os americanos dificilmente se impressionarão com argumentos abstratos e fragmentados. Historicamente, países que optaram por essa linha defensiva que o Brasil adotou, contestando a legitimidade da Seção 301 sem oferecer evidências detalhadas de fato, acabaram enfrentando respostas mais severas do que aqueles que apresentaram planos claros de correção. Só para se ter uma ideia e um comparativo, a resposta oficial do governo brasileiro contava com apenas 91 páginas de texto retórico. Uma investigação semelhante contra a China do ano passado, de 2024, contou com uma resposta sólida do governo chinês em um documento com mais de 3.000 páginas de fatos, dados e históricos que de fato tinham a intenção de defender objetivamente o país das acusações enfrentadas pela Seção 301. No final das contas, parece que o governo brasileiro teve preguiça de fato se defender perante os Estados Unidos. A resposta brasileira à investigação da 301 deixa clara a escolha de uma estratégia arriscada. Em vez de se apoiar em evidências concretas, em uma narrativa unificada entre governo e setor privado, o país preferiu contestar a legitimidade do processo e apresentar defesas totalmente fragmentadas. O problema é que, na prática, essa linha não impede a aplicação de medidas americanas e pode até reforçar a percepção de falta da disposição em enfrentar essas questões de forma direta e objetiva pelo governo brasileiro. O X apresentou comentários à investigação do representante comercial dos Estados Unidos sobre as ações políticas e práticas do Brasil. Só um detalhe, desculpa, Lacombe. É bom lembrar que o Brasil não tem mais embaixada. Não tem embaixador, melhor dizendo. A Maria Luísa Viotti foi aquela que levou a porta na cara. É USTR. It's too late. It's too late. Então o Brasil está sem embaixador americano, então o Brasil está com um representante do comércio dos Estados Unidos. Por isso que ele enviou isso para o representante do trade, né, do comércio americano. Desculpa. Nada, vamos lá.
sobre as ações políticas e práticas do Brasil que podem sobrecarregar injustamente o comércio dos Estados Unidos e, em particular, as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Os comentários do X destacam preocupações sérias em relação à necessidade de proteção da liberdade de expressão e aplicação justa no Brasil, impactando os provedores de serviços digitais dos Estados Unidos e justificando escrutínio sob a seção 301. O X opera no Brasil desde 2012, é lar de uma das nossas maiores bases de usuários, mas decisões judiciais recentes estão minando o Marco Civil da Internet de 2014, que protegia a liberdade de expressão, a privacidade e a responsabilidade de intermediários. O X destacou em nossos comentários enviados à representante comercial que essas novas decisões judiciais, que anulam aspectos significativos do Marco Civil da Internet, ameaçam a liberdade de expressão, bem como o comércio digital dos Estados Unidos. Os comentários do X ao representante comercial dos Estados Unidos argumentam que os tribunais brasileiros estão contornando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Estados Unidos e Brasil, forçando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações até mesmo de usuários dos Estados Unidos. Em 2023, o Supremo Tribunal do Brasil confirmou isso, ignorando normas internacionais e criando... Opa, peraí. Cliquei na quarta. E criando conflitos com as leis americanas. Não, mas estava no finalzinho. Tá, então vou para o próximo. 3 agora. 4. Em junho de 2025. Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a Lei de Governança da Internet do país, é parcialmente inconstitucional, lembra? O artigo 19, né? Permitindo que plataformas de mídia social sejam responsabilizadas pelo conteúdo dos usuários sem revisão judicial. Isso aumenta os custos de conformidade, incentiva a censura excessiva e coloca em risco a liberdade de expressão, inclusive para usuários dos Estados Unidos. Instamos o representante comercial a examinar essas barreiras comerciais. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, e tem notícias para comprovar isso, né? Mas quem ataca a soberania brasileira é o governo dos Estados Unidos. Rapidinho, Lacombe, ele está mencionando aqui o fato de que no início a minha conta, a do Daniel Silveira, a do Bernardo Kister, a do Oswaldo Eustáquio também, se eu não me engano. Tem notícia sobre isso, depois a gente pode mostrar. No início, as nossas contas ficavam assim, era worldwide, blocked worldwide. Banida no mundo todo. Ou seja, banido no mundo todo. Até hoje, a minha primeira conta no Instagram, você não acessa aqui nos Estados Unidos. Tá banida aqui. Ela tá banida aqui. Ou seja, ela só pode ser vista na Alemanha, sabe lá Deus por quê. Mas até hoje a minha conta no Instagram tá assim, a primeira. São essas contas que ele tá tem notícias tá depois a aí o Elon Musk Moraes manda me deu de volta a conta. Aí o Elon Musk devolveu em nível mundial, até um negócio bem feio, em nível mundial, globalmente. Aí ele devolveu a minha conta, o Elon Musk. Nisso que ele devolveu a minha conta, e eu pude conversar com o próprio Elon Musk, ele morreu de rir quando eu falei para ele do OnlyFans, da minha conta no OnlyFans. Nisso que o Elon Musk devolveu minha conta e eu bati um papo com ele no X, naquele Spaces, foi aí que o Alexandre de Moraes dobrou, né, mais uma vez a aposta e continuou fazendo isso aí que ele está falando. Mas vai lá, continua. Só para explicar para o pessoal que não está ciente. Tá. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, mesmo que seja legal em outros lugares, como os Estados Unidos. O tribunal considerou isso uma consequência natural da internet, desconsiderando o direito internacional. Isso estabelece um precedente perigoso. O X destaca esse risco em nossos comentários ao representante comercial. Desde 2020, é o último, tá, gente? O STF e o Tribunal Eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, emitiram ordens secretas para que o X removesse usuários como políticos, jornalistas e até alguns indivíduos dos Estados Unidos. Essas ordens frequentemente envolvem suspensões completas de contas sem notificação ou possibilidade de recurso. Os recursos do X foram rejeitados e o não cumprimento resultou em proibições em todo o país, contas congeladas e a apreensão de $2 milhões da Starlink, da SpaceX, apesar de não haver base legal ou conexão. A questão era com o X.
O efeito cumulativo tem sido uma deterioração significativa no clima regulatório e judicial para serviços digitais no Brasil, minando tanto o Estado de Direito quanto a estabilidade necessária para o comércio e investimento transfronteiriços no setor de tecnologia. Toma, desavisado, toma. Quem é que interfere, né, na soberania de quem, no fim das contas? Pois é isso. Ou seja, não adianta querer apagar o passado, não adianta querer fingir que não aconteceu. Não adianta... Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. Ali a data, ali. 1º de agosto de 2020. 1º de agosto, um dia antes do meu aniversário. 1º de agosto de 2020. Tem várias dessas. Tem umas com um título horrível. Em nível mundial. Uma coisa assim. A nível mundial. Em nível mundial. Sei lá como é que é. Sabe que num dos processos, o Alexandre de Moraes tentou bloquear todas as contas com o nome Alan no mundo. Isso é bizarro. Você viu isso aí? Sabia disso? Não. Dessa eu não sabia. Aí os advogados do Facebook explicaram para o Alexandre de Moraes que ele não podia fazer isso. Que eu estava criando várias para isso. Ele pediu para bloquear todas as contas que tivessem o nome Alan. No mundo inteiro. Todo. É muito amor, né? Eu não o culpo, eu sou irresistível, mas porque o cara é louco, né? E até hoje a gente não sabe como é que ele usava aquele @Alexandre, né? Quantos milhões, cara, de Alexandre tem no mundo? O cara era @Alexandre. Pego aqui porque já aconteceu tanta coisa aqui no grupo. Aí, a produção foi rápida. Olha lá. Banco do Brasil encerra conta de Bolsonaro nos Estados Unidos. Protocolo rígido. Compliance do Banco do Brasil fez a empresa encerrar conta de Bolsonaro. O Banco do Brasil alega protocolos rígidos de acompanhamento de movimentações. Então vamos lá. Vamos dar a gargalhada? Flávio Dino inventou de dizer que tem lei Magnitsky, que não tem essa parada, que não vale no Brasil. Então ele quer que os bancos brasileiros continuem todos ligados ao Alexandre de Moraes, né, que não vai acontecer nada com eles, que eles não serão sancionados, não vão ter que pagar multas bilionárias como o BNP Paribas, que é o maior banco da França, teve que pagar, porque fez negócios com iranianos e sírios sancionados pelos Estados Unidos, 8 bilhões e 900 milhões de dólares, como o Wingbank da Holanda, que pagou 900 milhões de dólares também por fazer negócios com sancionados. O Flávio Dino diz que não, está liberado, e se deixarem de fazer, vão ser punidos pelo STF. Vamos. Recebi a informação de um amigo, né, que o movimento nas agências do Banco do Brasil Américas, do BB Américas, são 4 agências aqui na Flórida, tem uma aqui em Orlando, na International Drive, que está uma fila quase de clientes correndo lá para sacar seu dinheiro, para tirar o dinheiro do BB e levar para um banco americano. Então, parabéns, Flávio Dino. Você começou o quebra-quebra do sistema bancário, do sistema financeiro do Brasil. Não tem como nenhum banco operar sem ter ligação com os Estados Unidos. O dinheiro passa por aqui. Sistema global financeiro, sistema SWIFT, não tem jeito. Então, o que aconteceu? Os clientes do BB Américas, aqui nos Estados Unidos, que é, né, o Banco do Brasil aqui, estão correndo às agências para sacar tudo o que tem. E o relato desse meu amigo é que a gerente que o atendeu está desesperada. Ela falou que não para de atender cliente brasileiro, sacando tudo o que tem, esvaziando a sua conta e levando para bancos decentes, né? Bank of America, Chase e por aí vai, JP Morgan. Flávio Dino, meu irmão. Alex Soros. Então, filho do George. O que eu queria te mostrar, Max? Paga pedágio. Olha, tá ali com o Randolph. Paga pedágio, que é rapidinho a gente sabe quem tá por trás, né? Tá ali, ó, Randolph Rodrigues, o... É o namorado da Fátima Bernardes? Eu ia falar que era o chifre do Bonner, mas é ele mesmo, namorado da Fátima. O namorado da Fátima Bernardes disse que não gosta de ser chamado de namorado da Fátima Bernardes. Mas não sei o nome dele? Nem eu. Então ele continua sendo namorado da Fátima calma que tem mais, ó. Filho do George Soros. Vai pro lado ali.
Travou aqui pra Deu uma gente? travada. Aí. Não, passou. Volta. Antes dele... Aí, ó. Olha aí, com a galerinha toda do PT, mais uma. Felipe. Ele com Traveco. Felipe Santos. Isso. E quem é o da outra que tem? Não sei. Desconhecido. Paz. Os caras conversando com fone, mano. Pra traduzir. Ali, o Randolph, pode passar. Agora a gente sabe quem que tá financiando essa galera toda. Lembra quando teve aquele vídeo, Max, que eu falei, ó? O primeiro vídeo do Lula, do Ministério do... Que era o ministério onde participava o Rogério Marinho. Desenvolvimento social. Ah, sim. Desenvolvimento Que era, regional, right? que era o Desenvolvimento Bill regional. Gates. E aí o Haddad, que era o Bill Gates. Eu falei, isso aqui mostra quem é que tá por trás do trabalho do Lula e do Alexandre de Moraes. E tu sabe por que eles foram lá, né? Sabe por que Aí, ele ó. foi lá, né? Sim, pra mim, ele foi lá porque secou o financiamento do PT e ele vai conseguir outro financiamento por aí. Vai vir de outras fontes. É. Mudança de fluxo de turma no Supremo pode criar loteria judiciária. É porque não tinha loteria. É cartas marcadas, sabe? Tipo assim, você sempre sabe o resultado, porque só tem petista. A gente tava no processo do petismo. Aí agora tem a chance de não ser mais 100% petista. Qual é a tese da Folha? Observadores do Supremo avaliam que a mudança de turma de Fux pode recriar a chamada loteria judiciária, que é quando o quê? Quando existe a chance de ter outro resultado. Quando não é mais carta marcada. É isso que se chama. Isso acontece quando as duas turmas da corte têm características muito diferentes, gerando resultados distintos para réus e autores de ações, a depender de para qual delas os casos forem encaminhados. A gente sabe disso, porque agora é um resultado só, é petista e petista. Então, se você é petista, você faz o que você quiser e não acontece nada. Aí agora talvez não seja assim, né? Talvez agora exista alguma esperança. Na terça, Fux, que votou alinhado ao bolsonarismo, pediu para mudar para a primeira turma, da primeira para a segunda, né? Eu gosto disso, né? Voltou alinhado ao bolsonarismo. O Fux não votou alinhado à verdade, ele não votou, sei lá, alinhado ao que os fatos mostram e ao que os fatos não mostram, como, por exemplo, qual a ligação de Bolsonaro com o 8 de janeiro? Alguém pode explicar de onde veio a ordem, ou que seja uma ordem pelas mãos do Braga Neto, do Paulo Sérgio, do Garnier, do próprio Cid, do Heleno, de onde vieram as ordens? Sabe, são tantas coisas absurdas que as pessoas questionam. Então, assim, você não está alinhado com o desejo dos petistas, te faz um bolsonarista. O Fux não pode apenas ter um bom senso, não pode ser um voto técnico. A imprensa não ajuda, né? A imprensa trabalha pela perseguição, em prol da ditadura. A segunda turma seria, assim, mais receptiva a pleitos da direita e a temas conservadores, ao contrário da primeira. Sim, a gente entendeu, é uma turma petista e a outra talvez não seja petista. Só isso. É assim que deveria ser narrado os fatos. Pessoas que acompanham o dia a dia do tribunal avaliam também que Gilmar poderia fazer um momento em reação ao de Fux, o seu desafeto. Decano da corte, ele poderia mudar para a primeira turma justamente na vaga de Fux, evitando assim a situação desconfortável de ser derrotado frequentemente pelo rival. E aí, será que Gilmar vai mudar de turma? Segundo a Malu Gaspar, possivelmente não. Ela colocou ali, né? Guerra Fria no Supremo. Agora, ele vai poder falar do voto. Diz Fux sobre Gilmar Mendes. Porque o Gilmar estava criticando o voto dele, sendo que o Gilmar não participa da primeira turma. Ele falou, agora eu vou estar na segunda com ele. Agora ele pode falar de mim se ele quiser. Aí vamos ver o que a Malu Gaspar disse. A migração de Fux, né? Tem tudo para provocar novos climões. Ele vai estar na mesma turma de dois indicados de Bolsonaro, o Mendonça e o Cássio, no colegiado. Ele também vai estar frente a frente com o seu maior desafeto, o Gilmar. A equipe da coluna, Fux afirmou agora ele vai poder falar dos votos proferidos lá, sem cometer infrações previstas na lei orgânica da magistratura, como fez anteriormente. Veja que o Fux fez questão de falar isso para a Globo. Parece que ele está indo lá para ter embates. Ele não quer unir a direita. O Fux não quer, na verdade, não unir a direita, né? É unir o petismo, é unir a Suprema Corte.
A afirmação é uma provocação à declaração de guerra a Gilmar, que, de seu lado, também tem dito que não pretende pedir para sair da turma com a chegada de Fux. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ai, eu não sei mesmo como interpretar isso daqui. Eu não sei se é motivo de gerar algum tipo de expectativa positiva ou não. Eu vou colocar aqui na roda, mantenho na mente de vocês. Se isso daqui for algo realmente bom, bacana, legal e maravilhoso, as pessoas devem comentar sobre isso ao longo do dia e, enfim, nas próximas semanas. Segundo André Sadi, para ministros do Supremo, a relação de Fux com colegas da primeira turma estaria insustentável. Após pedir transferência para a segunda turma, o ministro pode levar o recurso de Bolsonaro contra a inelegibilidade determinada pelo TSE. Fux poderia levar o recurso de Bolsonaro da inelegibilidade. Aí se for jogar na segunda turma, tem a posição do Fux, do Mendonça e do Cássio. Aí tem um 3-2 a favor do quê? Do Jair elegível? Que coisa, hein? Não sei. Não adianta se empolgar, ficar com calma. Mas, se a Globo tá preocupada, né? Se a Globo tá fazendo questão de pontuar sobre isso, é porque eles devem ter algum tipo de receio. Enfim. Mudando um pouquinho, mas ainda no âmbito de julgamentos, tivemos aí um Eduardo Bolsonaro sendo levado ao Conselho de Ética e por 11... Não lembro se foi 11-7 ou foi 11-4. Acho que foi 11-7. O Conselho de Ética arquiva processo que pedia a cassação de Eduardo Bolsonaro. A decisão deve ser questionada em recurso no plenário. O parlamentar acusado de incentivar autoridades dos Estados Unidos a aplicarem sanções para desestabilizar instituições do Brasil. Conversa mole. A Carol de Tone compartilha e comenta que, por 11 votos, o Conselho de Ética decidiu arquivar o processo que pedia a cassação do Eduardo. Mais do que uma vitória pessoal do Eduardo, essa é uma vitória de todos nós que acreditamos na liberdade de expressão, na independência do legislativo e no respeito ao voto popular. Um processo que jamais deveria ter sido aberto e cujo arquivamento reafirma algo fundamental. Nenhum parlamentar pode ser perseguido por exercer seu mandato e defender as suas convicções. Bom, é o que a gente esperava, né? Mas no mundo real, vocês devem saber que tem um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que ele não recebeu uma carta rogatória, foi intimado por edital, eu não consigo entender o porquê, já que ele não está no Brasil. E aí a Defensoria da União, né, que é escalada quando o cara não tem advogado, ela tinha sido escalada, no caso do Eduardo. E a Globo noticia, né? Defensoria da União pede a Moraes que notifique Eduardo sob processo por coação, né, por carta rogatória. Notificação por carta rogatória depende de cooperação internacional. Posição da defensoria, se acolhida pelo Supremo, pode deixar a análise da acusação contra Eduardo mais demorada. E essas pessoas têm pressa, né? Por óbvio. Aí a Elisa coloca, né? A defensoria pede a Moraes que ele cumpra a lei. Simples assim. Segundo a DPU, a notificação de Eduardo não poderia ter sido por edital, mas por carta rogatória, já que ele está no exterior. O órgão solicita o envio da carta para que Eduardo seja notificado de forma regular e possa exercer o seu direito de defesa com advogado de sua confiança. E o que é que vocês acham que o judiciário comentou em relação a isso? É fácil de saber, né? Moraes nega pedido de defensoria e manda a chefe do órgão responder denúncia contra Eduardo. Não me vê com essa história de seguir a lei, de carta rogatória. Bora. Apresenta. Eu não sei nem. Eu acho que ele. Com a decisão, Moraes determinou a intimação pessoal do defensor público geral federal para apresentação da defesa prévia de Eduardo no prazo já estipulado e comunicou a decisão à PGR. Eu não sei nem porque o ministro perde tempo com essas formalidades. Mete logo Eduardo na cadeia, sabe? Vida que segue. Eu acho que tá perdendo muito tempo aí com essas formalidades. Esse é o Estado Democrático de Direito. E tudo isso aí acontecendo sem que ninguém abra a boca, sem que os nossos amados deputados, né, fiquem ainda naquele silêncio ensurdecedor. Por quê? Porque eles estão ocupados. Eles estão muito ocupados. Nossos grandes deputados federais estão muito ocupados. Quem também estava ocupado, não sei nem se estava ocupado, né, porque abriu a boca várias vezes, mas para jogar contra, era o senhor Valdemar Costa Neto, começando a falar sobre ele, novamente investigado,
Valdemar não poderá mais ter contato com Bolsonaro. O plano do Valdemar, que estava indo de vento em popa, né? Pelo menos eu acho que é o que passava na cabeça dele. Bolsonaro preso, incomunicável, ficando cada vez mais fácil para o Valdemar impor as suas vontades políticas junto ao Duda Lima. E agora o Valdemar, né, já não consegue mais conversar com o Jair. Aí já começa a ficar um pouco mais difícil. E se esse processo contra o Valdemar acelerar, aí, rapaz, pode ser inclusive a chance perfeita do Duda Lima assumir o partido e viajar para Mônaco sozinho. O Supremo reabriu a investigação contra o Valdemar, né? Aí o Vilimil comenta, pronto, agora o Duda Lima faz uma campanha contra as acusações do 8 de janeiro, né? Ou talvez não, às vezes o Duda Lima tá contente, né? É um jeito de se livrar do Valdemar. Falando o óbvio, acho que não precisa ser muito inteligente para entender o que está acontecendo. Valdo Cruz e Andréa Sadi fazem uma grande discussão, né? Trazendo assim um bastidor que acho que ninguém jamais imaginaria, de que o PL foi surpreendido com reabertura de investigação contra Valdemar e, na visão deles, isso tem implicação nas eleições de 26. Meu Deus! Tu já pensou se, através de ação como essa, decide caçar o PL? Acabar com um partido político, que é o único partido político de oposição neste país? Meu Deus do céu. E agora? Nossa. Será? Não. Isso aqui é só uma coincidência, né, Valdemar? Era tão simples, bicho. Era só, desde o início, Valdemar não agir que nem um danado. Duda Lima não agir que nem um danado. E eles, sabe? Conversarem com seus amigos Kassab, seus amigos Marcos Pereira, do Republicanos, seus amigos Ciro Nogueira, seus amigos Rueda. E falar a verdade. Aproveitar todo o espaço que eles possuem na imprensa para, ao invés de queimar e difamar Eduardo Bolsonaro, lá Eduardo estava celebrando isso e isso. Não, cara, vai lá para contar a história. Quanto que Eduardo realmente estava celebrando? Quanto que Eduardo realmente estava batendo no peito com orgulho de falar, eu estou lutando contra a ditadura que tomou conta nesse país. Mas segundo Ciro Nogueira, não é ditadura. Moraes é o grande nome da democracia brasileira. Então, toda essa situação está chegando exatamente pela omissão de muitas pessoas. E eu tenho certeza que muitas delas se omitiram ao longo do tempo porque realmente queriam que Bolsonaro fosse preso. Só que eles não contavam que talvez eles caíssem no buraco junto. Inclusive era muito estranho, né, o Valdemar não ter sido denunciado lá atrás. E agora foi, né, Valdemar? Valeu a pena? Valeu a pena, Valdemar? Toda essa articulação que está sendo feita? Troco de quê, né? Aí tu tem que aturar também o Pablo Hortelado, lá do Sebrap, do FHC. Um garotinho também que tá aí da More in Common, outra ONG. Recebe aí patrocínio da turma dos Soros, dos seus projetos. Aí ele vem falar, a votação de hoje tem um significado especial, porque vai delimitar para o próximo período eleitoral o limite no qual as pessoas vão poder expressar suas dúvidas sobre a segurança dos sistemas das urnas eletrônicas. Por um lado, é preciso proteger a liberdade de expressão, por outro, não deve ser permitido, sem qualquer tipo de evidência, organizar uma campanha de descrédito que gere instabilidade política. Traçar esse limite serão das tarefas. O que vai ser desse julgamento hoje é uma espécie de marco que pode, do que pode e o que não pode ser dito em 2026. E eu acho que todo mundo já entendeu, né? O que não pode ser dito. Depois de tudo que já rolou, tá bem óbvio, tá bem fácil de entender. Todo mundo sabe que a liberdade de expressão, né, não foi atacada. Ela foi protegida ao final. Só para dar conta aí dos bolsonaristas malucos. Pois bem, vamos começar a falar de 26. É falar do senhor Cleitinho. Já tá pensando em ser governador de Minas Gerais. E aí ele deu entrevista, falou poucas e boas, como por exemplo que ele não vai apoiar Eduardo Bolsonaro. Ele não é obrigado a apoiar quem Bolsonaro apoia, ou Bolsonaro indica. E aí, após ser cobrado por isso, o Cleitinho, ele atua da mesma forma que o Chiquinho. Ele inventa uma coisa nova, ele se esconde atrás de algo e distorce o que foi dito para passar batido. Cleitinho, inclusive, acionou
o perfil oficial do Senado para tentar passar pano para ele. Como é que pode uma coisa dessa, hein? Você tá vendo como isso daqui te mostra que quando os parlamentares da direita querem falar com a imprensa, eles falam. Eles falam, gente. Dentro de todo gabinete parlamentar, com certeza tem sempre alguém que é da assessoria de comunicação, que tem um bom diálogo com a imprensa. Por que Cleitinho não se moveu antes, de forma similar, para defender pautas importantes? Tá ali, ó. Cleitinho pede perdão a Bolsonaro e diz que a entrevista foi tirada de contexto. Não foi não, Cleitinho? Para de mentir, cara. Só pede perdão. Só peça perdão. Não minta, não. Quando os parlamentares de direita querem, eles arrumam entrevista em tudo que é canto. Ligou pro Capelli, pediu para ser entrevistado. Eduardo Bolsonaro perderia para Lula em 2026, disse senador bolsonarista. Mas Cleitinho, na entrevista, ele falou que ele não é bolsonarista, não. Ele falou que ele não é nem petista, nem bolsonarista, ele é Jesus Cristo. Eu acho que essa manchete tá injusta, sabe? Acho que não vale a pena colocar bolsonarista porque ele não se classifica assim. E ainda mais atacando Eduardo, né? É meio incoerente. Mas enfim, Cleitinho afirma ser imprudente Eduardo se lançar candidato. O parlamentar sustenta que uma campanha presidencial demanda presença física no Brasil. Em conversa com a coluna, Cleitinho também avaliou que os nomes de Michele e Flávio, né, para a eventual corrida. Não acho prudente Eduardo ser candidato, até porque não estará no Brasil. Ele perderia contra Lula. Pronto, Cleitinho é evidente. Ele já sabe do resultado. Ele não sabe como vai estar o Brasil no ano que vem, o que vai acontecer nesses meses, mesmo sabendo que a política de mês para mês a coisa pode mudar por completo. Ele não faz a mínima ideia, mas ele é evidente. E ele já determinou que Eduardo vai perder. E parece também que Cleitinho não consegue enxergar que muitas vezes não, sempre, existe também vitórias na derrota. A importância de realmente ter um candidato alinhado, né? Não que alguém queira perder, né? Mas eu acho que o Cleitinho deveria ter outro tipo de comportamento das entrevistas. Ele continua. Ele prosseguiu. A Michele Bolsonaro é um bom nome, mas temos que ter um Senado forte na próxima legislatura. Isso aqui é uma forma bonita de escantear a Michele Bolsonaro, né? Falando, não, ela vai ser senadora. Ou seja, tu não aceita também a presidente. Eles não têm maioria aqui no Senado, mas uma chapa com ela à presidência, seja como vice do Tarcísio ou do Ratinho, é uma chapa fortíssima. Assim, eu não acho que a Michele Bolsonaro deveria ser cabeça de chapa. Eu realmente não acho isso, mas o Cleitinho querer determinar qual a posição que cada um tem que disputar e vice de quem é meio duro, sabe? O cara não Zé ninguém e já tá querendo sentar na janela. Em relação a uma eventual candidatura de Flávio, a avaliação de Cleitinho foi mais concisa. Flávio é muito preparado, é extremamente preparado. O difícil de arrumar uma desculpa, né, Cleitinho? Cleitinho disse que mantém gratidão a Bolsonaro e que passou a ser atacado por influenciadores de direita. Olha como são as coisas, né? Fui atacado. Após questionar a efetividade de Eduardo como postulante à presidência. E afirma que não votará necessariamente no candidato que Bolsonaro apoiar. Vocês acham, gente, que o Cleitinho foi alvo de ataques ou de críticas? Vocês percebem como é que funcionam as coisas? Essa é a união da direita. Sempre que você aponta para um oportunista, ou ele se esconde atrás, né, de... Ai, vamos unir a direita. Ou, está sendo atacado. Nunca é crítica. Nunca é crítica. Tudo que eles falam é aceitável, é conselho. Mas se você fala contra eles, é ataque. Já ele fala que é um gabinete do ódio, manda te prender. O Mafia coloca aqui, né? Lá de trás, notícia antiga, das eleições. Cleitinho promete lealdade a Bolsonaro caso seja eleito senador. O candidato mineiro participou de comício com o presidente de Divinópolis e disse que para falar mal do presidente lá no Senado, vai ter que passar por cima de mim. Deus está vendo. Aí o Mafia diz, né? Tem senador mais descaradinho e picareta que o Cleitinho? Tem sim. Mas o mais traíra não tem não. Isso daqui não é homem. O Gil Diniz compartilhou uma postagem da Tsu que ela coloca um recorte um pouco maior, que o Cleitinho diz que ele não é bolsonarista nem petista, ele é Jesus Cristo.
E o Gil Diniz levanta um ponto que eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta, né? Se o Gil está levantando alguns pontos, é uma espécie de pergunta retórica, né? Para não criticar, já criticando. O Gil está fazendo críticas, né? Também a possíveis candidatos em São Paulo. Vejamos pelo lado positivo. Cleitinho teve a coragem de externar sua ingratidão e sua independência, depois de ter sido eleito senador por causa do apoio do presidente Bolsonaro. Minha preocupação é com os candidatos ao Senado em São Paulo e no resto do Brasil, que silenciam nesse momento sobre a perseguição ao presidente Bolsonaro, ao Eduardo e a todas as vítimas da perseguição política que sofremos. Se o pré-candidato não fala nada agora que precisa do nosso voto, por que ele falaria depois de ser eleito senador em São Paulo, pela direita? Aí você para, pensa, veja os nomes que estão aparecendo na pista, né, como possíveis candidatos ao Senado. E eu acho que fica meio fácil de você entender quem que o Gil Diniz está endereçando as críticas dele, né? Mas o Gil não quer dividir a direita. Então o Gil não coloca nomes, né, Gil? Gil tem tempo. Gil tem tempo de estrada. Ele sabe que às vezes não adianta apontar o dedo. É melhor deixar aí e ver se as pessoas chegam a algum tipo de conclusão. Saindo um pouco da treta, gente, mostrar coisas para vocês que existem, né? Perfis assim, o perfil de assim, um tipo de raciocínio que existe no Brasil. Eu tenho certeza que assim como esse perfil chamado Shed Play, existem várias outras pessoas. A Pamela colocou ali um vídeo da época da eleição, Cleitinho na garupa de Bolsonaro. Ela fala, né? Já paguei minha dívida com Bolsonaro. Cleitinho 2025. E ele realmente falou isso. Agora corta para 2022, né? E vamos ver se em 26 vai ser do mesmo jeito. Felizmente para o Cleitinho, ele não precisa disputar nada em 26. Porque ele tem mandato de 8 anos. É o mandato de senador. Cleitinho só vai ser candidato agora em 2030. Tem tempo para a galera da direita esquecer. E a galera da direita vai esquecer. O povão vai esquecer. Vai. Porque normalmente é assim, infelizmente. Mas enfim, o doutor Howen responde a Pamela com o seguinte: Cleitinho deveria lembrar do esgoto que Bolsonaro e sua família o tiraram. Antes do Bolsonaro, ele não era ninguém fora de Minas Gerais. Não é uma dívida que se pague apenas com mero apoio lá na eleição. Não é ele quem elegeu o Bolsonaro, foi o contrário. Aí vem esse cheio de play e fala o seguinte, ó. Os bolsonaristas se acham dono da direita. Vocês esquecem que não foi o Bolsonaro que uniu a direita. Foram as direitas liberais, conservadoras, antissistema, etc., que se uniram e escolheram ele. O mesmo se mostrou ser do centrão e brigou com aliados. Parem de idolatrar homens. A Dr. Howen responde, né, as diversas acusações infundadas. E aí eu nem vou entrar nele, mas eu mesmo comento assim, os bolsonaristas se acham dono da direita. Não, eles não se acham dono. Eu mesmo não acho que tem várias direitas. O que eu cobro é que a gente foque o nosso apoio, nossa atenção e o nosso engajamento para quem realmente está do nosso lado. E vamos dar destaque para as pessoas que se elegeram com os votos bolsonaristas e não honram esses votos. E simples assim. Essas pessoas têm todo o apoio aí, direito delas de continuarem na vida pública, é só buscar os seus eleitores. E deixem os bolsonaristas de lado, com os seus candidatos bolsonaristas. Pronto. Simples assim. Aí depois vai falar Bolsonaro ser do centrão. Tem cabimento uma fala dessa? Em pleno outubro de 2025, né? Olha a pequenez do cidadão. Aí depois ele vem, o Bolsonaro brigou com aliados. Tipo o Bebiano, né? Baita de um aliado. Tipo Santos Cruz, né? Nossa, ele só queria censurar o Brasil. Ele só abria espaço lá dentro do governo pro Sou da Paz, o Instituto Igarapé, assim como o Sérgio Moro. Assim como o Weintraub, né? Que o Abraham podia ser preso, porque tinha um inquérito contra ele. Aí, Bolsonaro é tão safado que arrumou para ele um emprego no Banco Mundial, que deve pagar pouco, e depois arrumou um emprego pro irmão dele, para os dois ficarem perto um do outro na UEA. Baita de um vagabundo esse Bolsonaro, né? É Bolsonaro do centrão. Ou seja, ele deveria ser do sistema, né? E aí Bolsonaro resolveu brigar com o Supremo, Bolsonaro resolveu dar um indulto pro Daniel Silveira,
Assim, são coisas que não param de pé. Mas as pessoas querem reescrever a história. E depois vem, param de idolatrar homens. Não é para idolatrar homem, né? Eu não sei, eu não acho nem que a relação de idolatria com o Bolsonaro. O que eles querem no final do dia é que as pessoas abandonem Bolsonaro para apoiar um candidato sofisticado, né? Muito moderado, que acelere, um grande liberal. Aí, depois do Dr. Hauer rebater ele, aí fala até do Olavo de Carvalho no meio da resposta, o cara vem falar o seguinte: Olavo mesmo era um ninguém. Ninguém conhecia o Olavo. Ninguém conhecia o Olavo de Carvalho. Graças a Nando Moura, que hoje se perdeu, Olavo alcançou o público em geral. Você tá vendo como as coisas, né, rapaz? Bolsonaro surfou nessa onda de Olavo e Nando Moura. Nando Moura tem 3 milhões de seguidores. Bolsonaro se elegeu, acho que com 58 milhões de votos, não foi um negócio desse? Essa matemática não tá batendo. Tipo assim, tem uns 50 milhões de votos que estão faltando aí, né? Que parece que não vieram do Nando Moura, nem do Olavo. É só matemática básica, né? Tem 50 milhões de votos. Quem elegeu o Bolsonaro foram as tias do Zap. Foram as pessoas comuns convencendo um a um. Porque só assim se alcança os quase 60 milhões de votos. Olavo era mestre na teoria, mas na prática errou feio a pedir militância para Bolsonaro. Sim, ele tinha que pedir militância para o Lula, o Amoedo. São coisas, gente, que existem na rede social dia sim, dia também. Você vai nesse perfil, esse perfil é de direita. É um perfil de direita. Não é um perfil de esquerda. Não é um petista. Não é um infiltrado. Gente, é um perfil infiltrado. Deve ter gente do PT que faz perfil se passando pela direita? Tem, óbvio que tem. Mas é a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria, pessoal. A maioria são pessoas que realmente pensam assim. E você vê, bicho, o cara quer defender o Cleitinho. Esse grande exemplo, né? Eu acho que o diálogo é importante. Agora, tem diálogos que é simplesmente assim impossível de acontecer. Eu me pergunto o que Janones tem para somar. Qual é a pauta cara para a direita que o Janones apoia? Eu me pergunto. De coração. Porque tem na esquerda que nada vai concordar que o judiciário está demais, está passando do limite, que vai concordar que a liberdade de expressão está indo pro buraco, que Bolsonaro está sendo alvo de perseguição. Mas eu me pergunto o que é que o Janones defende. O que André Janones defende? Então, também números. Cristiane Brasil é a filha do Roberto Jefferson. Aprontou muito junto com o pai dela. A Atsuki colocou esse print e dá destaque para o número de curtidas e fala: rapaz, as curtidas e os comentários me surpreenderam. Vou olhar os comentários, várias pessoas enaltecendo, elogiando o Roberto Jefferson. Assim, as pessoas não conseguem entender o que o Roberto Jefferson fez e como o Roberto Jefferson prejudicou a direita, sabotou das formas e maneiras mais diversas possíveis. Aí a Cristiane escreve: Roberto Jefferson, preso pela ditadura judiciária, ele nunca fingiu ser o que não era. Macho e corajoso, leal e sem filtro, um verdadeiro herói, com erros e acertos, sempre contra o PT. Ele era antipetista. 8.500 pessoas curtindo, é maravilhoso, meu grande Roberto Jefferson, herói do povo brasileiro. Gente, as pessoas simplesmente não têm memória. Não tem memória, as pessoas são movidas, eu não sei o quê. Como se pretende derrotar o chamado sistema? Essa união do Supremo com o PT, com a Rede Globo, com a Faria Lima, com grandes empresários bilionários, os chamados campeões nacionais. Como se pretende derrotar, né, esse bloco com a galera que acho que realmente Roberto Jefferson é uma espécie de herói. Aí, outra coisa para vocês entenderem, né? O quão caótica é a situação. 2 dias atrás, eu fiz um vídeo que eu acho que é relevante, onde eu estou trazendo mais uma vez os argumentos de por que a anistia é constitucional. E aí eu trago lá o voto dos constituintes, ou seja,
O Lula foi a favor de tornar a anistia constitucional. O Lula, o Alckmin, o FHC, o Renan Calheiros, o Temer, o Nelson Jobim, o César Maia, diversos nomes, né, que hoje se colocam contra a anistia. Aí o canal Contra a Narrativa fez um recorte para ajudar a divulgar essas informações. Ou seja, eu acho que é uma pauta importante, uma pauta para a direita. E aí ele já marca, inclusive, alguns senadores. Ó, senadores, preste atenção nisso. Aí o Maurício Santana, perfil de direita, vou mostrar para vocês. Flávio Bolsonaro é aquele que melou a lava-toga junto com o pai. A gente tá falando de anistia. A gente tá recuperando um documento antigo, histórico. Notícias também da época da Globo. E o cara tá preocupado com Flávio Bolsonaro. Um cara de direita. Você consegue entender o quão doente essas pessoas estão? E esse comportamento doentio, ele cresceu exponencialmente desde o ano passado, desde as eleições para a presidência da Câmara. Eu tenho certeza, porque o Carlos Bolsonaro, né, comanda as redes do Jair e tudo mais, e o Carlos Bolsonaro está sempre lá no Twitter, eu tenho certeza que ele percebeu isso. Em números, tipo de comentário e tudo mais. Como o clima mudou. E como muita gente, se diz aliado de Bolsonaro, políticos que foram eleitos, né, por conta de Bolsonaro, o que eles fizeram ali em relação ao Pablo Marçal não foi só um apoio para o Pablo Marçal. Foi uma movimentação proposital de enfraquecimento da figura de Bolsonaro. Depois você vê a disputa pela presidência da Câmara e do Senado. Mais uma vez o mesmo evento aconteceu. A repetição, mais uma vez, desgaste atrás de desgaste da figura de Bolsonaro. Isso não foi aleatório. E vem crescendo, sabe? Uma raiva, assim, injustificável. E você vê, a raiva do cara, além de ser injustificada diante da situação que a gente está falando de anistia, ele traz um assunto que nenhuma pessoa com o mínimo domínio do tema colocaria na mesa. Isso daqui é a total despolitização do brasileiro. Flávio Bolsonaro... Aí você fala, então quer dizer que não foi o Flávio, o pai, que melaram a lava-toga? Gente, olha só. A lava-toga, eu até já fiz dossiê sobre isso. A lava-toga, ela começa a perder apoio na direita após um podcast, inclusive de uma pessoa que eu não suporto, que vive me difamando, que é o senhor Flávio Morgenstern. Ele convidou o jurista Evandro Pontes. E após o Evandro começar a explicar o processo legislativo, como as coisas funcionam, várias pessoas começaram a relatar nas redes sociais que, olha, cara, isso daqui não é o melhor caminho para a gente seguir, isso aqui vai dar errado. Essa lava-toga, porque a gente não tem maioria no Senado e as CPIs, elas são proporcionais às bancadas, ou seja, os partidos que têm mais senadores podem indicar mais pessoas, vai dar errado. Ou seja, a mesma composição que você teve na CPI do circo, você teria na CPI da lava-toga. Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, toda aquela turma que vocês conheciam. Então a turma sabia que ia dar errado. Nesse podcast, inclusive, o Evandro Pontes falava que um dos alvos seria a Ludmila Lins Grilo. Onde está a Ludmila? Exilada. E a pessoa está em outubro de 2025 falando de lava-toga. Aí o Terça Livre comentou sobre isso na época. Nando Moura convidou o Evandro Pontes para um debate sobre a lava-toga com Fábio Rapp. E aí passa-se o tempo, distorcem a história. Não, claro, melou a lava-toga. Como se uma CPI fosse ser utilizada para investigar o Supremo, onde direito era a minoria. E que Randolfo Rodrigues queria ser o presidente dessa CPI. Você entende o nível da coisa? Aí o fim vai chegar a esse perfil. Quem é o Maurício Santana? Eu fui olhar os últimos tweets e retweets dele. Quais os assuntos preocupam a mente desse grande liberal? Falei. Falando de investimento, do preço do ouro. E é um cara de direita. Eu vou te mostrar qual é a direita dele. E ele diz, ó, você pode ser de direita, esquerda, centro ou de lugar nenhum. Mas ser bolsonarista ou petista já não se justifica. Isso não é mais sobre política, é sobre caráter, civilidade e inteligência. Ou seja, você é uma pessoa sem caráter, você é uma pessoa sem civilidade, você é uma pessoa sem inteligência.
Você não merece nem existir. Qual é o tipo de perfil que esse cidadão aprecia? Sérgio Moro. Tem outro RT em relação ao Moro também, tá vendo aqui? É um lavajatista. Aí, olha a outra postagem. Em junho eu falei da importância de se investir em ouro como proteção contra a inflação, blá, 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 pli, pli, pli. Não é sorte, é compreensão do ciclo da escassez. Vamos de direita, gente. Com quem não aceita a existência de vocês. Iguais tem vários. Eu trago aqui exemplos diariamente. Me aponta aí qual é o liberal que aceita a sua existência. Qual é o liberal que não quer jogar vocês debaixo do caminhão? Vamos de direita? Bora. Com quem? Cara, e o Moro, bicho? O Moro. Como alguém apoia o Moro? É uma loucura. Aí corta. Corta pra trazermos uma informação exclusiva. Quem tá chegando nela, né? Quem ainda não. Aí você vê, né? Os prudentes e sofisticados. Você colocou 3 notícias do decorrer da carruagem. A primeira delas é de 7 de setembro de 2021. Dória defende impeachment de Bolsonaro. Para governador de São Paulo, o PSDB deveria assumir-se como oposição ao governo no Congresso Nacional. Aí, 12 de março de agora, 2025. Dória defende política econômica de Haddad. Maravilhoso. E agora, né? Dória defende candidatura de centro para 2026. O país precisa de um agente pacificador. E aí, o que faz parte do centro, né? Quem poderia ser esse centro que o Dória defende? O Dória considera que Tarcísio, o Cadeirudo, Ratinho, o Rato mesmo, e o Zema e o Caiado, eles poderiam ter esse perfil. Uma pessoa que defende impeachment de Bolsonaro, uma pessoa que defende o Haddad e gosta do Tarcísio, do Ratinho, do Caiado, do Zema, dos governadores democráticos. Eu tenho que apoiar o governo democrático? Deve ter uma coisa errada, né, gente? Como é que os governadores democráticos podem ser oposição? Ou seja, pode ser oposição Lula, né, de direita. Essa matemática não tá fechando na minha cabeça. Eu não consigo entender. Todo mundo gosta dos governadores democráticos. A Globo gosta. A Farinha Lima gosta. O Supremo gosta deles. O Dória gosta deles. Até o petista gosta deles. O Centrão adora. Aí, pra começar a falar de algumas coisinhas... O Médicos pela Liberdade fala assim, ó. Bicho, esse cara tá em todas, hein? Que cara? Nelson Tanuri. Distribuidora de valores Vortex acusa empresário Nelson Tanuri de esvaziar caixa da EMAI depois da privatização. A instituição financeira vê possibilidade do caixa da EMAI estar zerado após cerca de 1 ano sob controle de Tanuri. Procurados, Tanuri, XP, EMAI e Vortex não comentaram. É de ontem, viu? Aí vamos lá, vamos voltar no tempo. Comentário de Kim sobre Tanuri e EMAI em 25 de julho de 2025. Essa história do caixa, eu ouvi, inclusive com valores envolvidos, há muitos meses. Muitos meses. Deixa eu dar play aqui no que eu falava. Sabe, me incomoda, irmão, te falar. Então, assim, eu não quero vender a Petrobras para André Esteves, muito menos o Banco do Brasil. Eu vi umas histórias aí da EMAI, do Nelson Tanuri. Na boa, essa agenda econômica aqui que o senhor defende, a sua secretária de Meio Ambiente defendendo a agenda SG abertamente. Eu vi umas histórias aí da EMAI, do Nelson Tanuri. Sabe, umas histórias... Ai. Aí vamos ver outro vídeo. A Thalita postou isso daqui, ó, dia 17 de agosto de 2025. Vou botar aqui mais uns... Botar 17 e 20, acho que mais ou menos aqui assim. Isso não saiu na imprensa.
eu sou bolsonarista. E você que está me assistindo agora, se você me falar, mas por que você não resolve no privado? Deixa eu te falar. Ó, eu sou bolsonarista. Eu tava criticando o governador de São Paulo. Eu falei, eu sou bolsonarista. E se você vê, por que não resolve no privado? Por que não resolve no privado? Bom, vou falar uma coisa aqui. Não recentemente, não acho que foi antes de ouvir isso. Deixa eu ver aqui, só pra ter a certeza aqui. Deixa eu ver aqui. Ver um negócio aqui. Pode, acho. Dá um segundo. Foi dia 8 de julho. Um segundo. 18 minutos, vai. Eu tô procurando o celular, uma ligação. Um segundo. Um segundinho. Tem que achar que foi a data. 8 de julho. Eu não vou falar a data. Eu vou falar o tempo que passei no telefone. Aqui, já achei. Pois bem, por 18 minutos e 57 segundos, a gente pode conversar muita coisa, né? Não conversei diretamente com o Tarcísio, mas ele sabe com certeza com quem eu conversei. E o final da conversa ficou assim que não valia a pena eu e o Tarcísio conversar, porque a gente tava no ponto já que não tinha como a gente se entender mais. Porque a pessoa entendeu que minha birra não era porque eu quero cargo no governo, eu quero subir em cima de palanque. Ela até achou isso bacana, né? E ela entendeu que realmente, eu falei do caso da EMAI, que me deixou muito chateado, do Tanuri, falei pra ela. Falei da... E tá bom. Trazer informação exclusiva. Que agora passou o tempo e eu acho que... sabe, porque as últimas horas pensei. Falei, cara, será que tem algum problema falar isso? Porque não é errado, nada demais. Sabe com que eu conversei nesse dia? 8 de julho, às 11h36 da noite no Brasil, o horário. Eu conversei com o irmão da senhora Michele Bolsonaro, o senhor Diego Torres, que trabalha junto ao Tarcísio. E aí eu pude falar sem papas na língua, inclusive essa história com um pouco mais de detalhes. Né? Que eu me furto aqui a explicar o que eu ouvi sobre esse caso e que a imprensa aí começa a noticiar. Aí eu quero voltar, agora eu quero voltar para o senhor Nelson Tanuri, né? Aí a Vanessa coloca, quem diria que depois da privatização o caixa da EMAI ficaria otimizado a ponto de zerar? Eficiência de gestão ou mágica financeira? Investidor atento não dorme no ponto, né? Eu não sei se investidor ou não, dona Vanessa, mas... entra ano, sai ano, entra liberal, sai liberal... Todo processo de privatização no Brasil acaba caindo na mão das mesmas pessoas e coisas estranhíssimas acontecem. O dia de ontem, a Eletrobras mudou de nome, agora vai se chamar Axia. Os liberais resolveram privatizar. Resultado prático da privatização da Eletrobras, a JBS está comprando tudo, comprou agora até a eletronuclear. Daqui a alguns dias a JBS vai ter tecnologia para fazer bomba atômica, é capaz. Isso é até bom, né? Graças a Deus. Tomara que eu usei pro bem do Brasil. Mas qual foi a consequência também, né? Comprar aquelas termoelétricas nós do país, que o governo Lula nos agraciou aquela MP aumentando o preço da energia elétrica para todos os brasileiros. Esses foram os resultados. Sabesp, quem comprou? O Opportunity do Daniel Dantas, BlackRock, parabéns Tarcísio. A EMAI era uma empresa que só dava lucro. Olha a eficiência. Mas eu não posso reclamar, né? Porque eu tenho que unir a direita. Aí eu me pergunto, em torno do quê? De quais ideias que eu tenho que unir a direita? Em torno de que projeto? Por isso que eu digo, eu não faço questão de ser de direita. Eu só quero ser bolsonarista. Não são os loucos? O que briga com todo mundo? Que briga com os aliados? Pronto. Sou eu. Porque não vai dar certo. Não tá dando certo. O Tanuri agora quer comprar a Braskem. Qual o grupo que o Tanuri contratou aí para ajudar? O Banco Rothschild. Maravilhoso, né? Pura coincidência. A Braskem é com o governo federal, né? É governo Lula. Vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? No mundo de hoje, essa foi a pergunta que eu fiz
pro Márcio Furtado, que era da equipe econômica do governo Bolsonaro. Eu falei, Márcio, não, a gente colocou aqui uma Poison Pill, ninguém vai poder ter mais de 10% das ações. Eu falei, me aponta um grupo econômico que tem capacidade de ter 5% das ações que não reza a agenda ESG. Você tem um ponto. Não é um ponto, é só uma constatação fácil da realidade. Quem vocês acham que no mundo hoje, no Brasil, tem dinheiro para comprar o que quer que seja? Você tem dinheiro, você tá na pior. Você está nervoso com o futuro, você está preocupado com seu filho, você está preocupado com o básico. Quem está com dinheiro sobrando não é você, não são as pessoas que você apoia. As políticas públicas, elas não giram em torno de melhorar a sua vida. Elas não giram em torno de facilitar o ambiente de negócios para quem quer produzir. O que a gente vê de política pública é lobby puro. E só quem tem é quem tem muito dinheiro. Como nas últimas horas aí, o senhor Hugo Mota defendeu o aumento do álcool na gasolina para 35%. E que, curiosamente, o João Camargo, do Grupo Esfera, contou como se deu e se dava as aproximações entre cardeais do Congresso com a Faria Lima. E ele fala do processo do Arthur Lira e das pessoas que o Arthur Lira, inclusive, abriu portas. Vai lá olhar o que ele citava. A gente comentou isso no vídeo ontem. Que direita vocês querem construir, pelo amor de Deus? Vocês querem derrotar verdadeiramente o PT e o que sustenta o PT? Acabar com essa chamada ditadura de toga? Como? É de doer, velho. É desesperador o que acontece no Brasil. É simplesmente assim, desesperador. E muitas vezes o pessoal se abraça naquela história. Não, mas o telefone no passado, rapaz, era muito caro. Como se as redes de telefonia também não fossem evoluir com o tempo. Como se o celular, 4G, 5G, tudo estava acontecendo. E faz sempre uma análise rasteira. E no final do dia, não importa quantas e quantas vezes o povo se dá mal, o povo não aprende. Aí o Ciro Nogueira também não pode criticar. Porque o Ciro Nogueira é um aliado importante do Lula, né? Aliado do Lula. Prefeitos revelam que Ciro Nogueira cogita voltar a apoiar Lula. Nos bastidores da política piauiense, a informação corre com velocidade entre prefeitos e lideranças do interior. Ciro estaria admitindo a possibilidade de reaproximação com Lula, porque ele tá vendo que tá dando errado o plano dele, de ser vice. E aí? Essa é a união de centro-direita aí, ó. Essa é a união de centro-direita, pra garantir o dele. Gente, ninguém quer ser amigo do bolsonarismo. As pessoas querem usar o bolsonarismo. Parem de serem usados. Não se deixem serem usados. Sabe, assim, é só aprender a dizer, não, eu não quero mais ser usado. Eu quero, sabe, poder ser tratado com o mínimo de dignidade. Não dá. Simplesmente não dá. O Centrão faz o que quer, debocha, sabe, pisa em cima. O Partido Novo, idem. Diversos canais, idem. Essas pessoas só têm, sei lá, algum destaque, mandato e audiência porque vocês deixam, sabe? Não, bicho. Olha o que estão fazendo, pô. É dia sim, dia também. O que estão fazendo e o que não estão fazendo também, né? É surreal. Sabe? É uma distopia o que acontece no Brasil. Eu fico assim, às vezes eu acho que eu sou meio louco da cabeça. Aí corta. Lá vai o Alceu Moreira, presidente da fundação do MDB, que é a Fundação Ulisses Guimarães. Ele vai para falar do projeto de paz do MDB. Aí eu achei muito boa a reportagem inicial do WW, isso era assim, um compilado da história da Ponte para o Futuro, que é o projeto do Temer. E veja qual é o assunto principal, é a preocupação suprema. Nunca é a população, e sim a austeridade fiscal, né? A austeridade fiscal, acima de tudo, me comove. Veja isso aqui. O MDB comanda 3 ministérios, lança nesta quarta-feira um programa de governo para 2026 com orientações econômicas divergentes do Planalto. O partido cobra atenção à responsabilidade fiscal e à governança das estatais, que sofrem com déficits históricos sob a gestão Lula III.
O projeto vem quase 10 anos depois do lançamento do documento Ponte para o Futuro, divulgado em meio à crise em 2016, que terminou com o impeachment de Dilma Rousseff. Desta vez, o partido de Michel Temer se assume como centrista e estrutura um programa com o objetivo de se fortalecer diante do crescimento da Federação União Brasil-PP, que se movimenta em direção à centro-direita com o já anunciado desembarque do governo. Conosco na roda, então, para seguir na linha de raciocínio da reportagem da Luciana, o deputado federal, o seu Moreira. Boa noite, deputado. Ele é do MDB do Rio Grande do Sul, é o responsável pela elaboração desse projeto para os próximos anos. O deputado Alceu Moreira preside também a Fundação Ulisses Guimarães. Deputado Alceu Moreira, que futuro tem essa ponte com o governo que o próprio partido, que vota quase sempre a favor do governo, 70% do seu partido apoia o governo, e chama de fiscalmente irresponsável? Que futuro tem essa ponte? Aí eu vou mostrar pra vocês a resposta dele, né? Isso que postou. Os caras têm 3 ministérios: Simone Tebet, Renan Calheiros e Helder Barbalho. Vota com o governo e diz que o governo é irresponsável fiscalmente. Onde está o MDB no governo Lula para lutar pela responsabilidade fiscal? Aí veja a resposta. E aí? E a responsabilidade fiscal? O cara vai falar por 2 minutos e não vai falar de responsabilidade fiscal. Ele pagou de louco. Ele vai pagar de louco. A Tsugunda coloca, né? Ele conseguiu enfiar a sustentabilidade entre os assuntos que interessam ao país. Quem quiser ouvir as palavras ocas do deputado, tá aí. É uma alegria poder estar com você nesse espaço da CNN e poder trabalhar uma questão como esta. Mas o que nos levou a fazer esse debate, andar pelo Brasil inteiro, discutir com mais de 8.500 pessoas, companheiros partidários em todos os estados, e discutir com diversos especialistas sobre muitos temas, é que nós passamos nos últimos 16 anos discutindo o Brasil por problemas de natureza periférica, sem nunca discutir aquilo que realmente interessa ao país. A saúde, a educação, a segurança pública, a relação internacional, o equilíbrio fiscal, a sustentabilidade, esses assuntos que são importantes para a vida do Brasil, que chora, ri, trabalha, produz, esses não estão em debate. A política, de certa forma, centrifuga os melhores cérebros do Brasil, que poderiam contribuir com o desenho de um país que daria certo. Eles estão fora da política porque o ambiente político os hostiliza. Nós, então, criamos esse debate, passamos o ano trabalhando nisso, e amanhã nós lançaremos um projeto que chamará Caminhos do Brasil, onde dará claramente o pensamento do MDB sobre um projeto de país. Não um projeto contra ou a favor a quem quer que seja. Nós estaremos desenhando um projeto de centro. Centro em política, pessoal, não é ponto de partida, é ponto de chegada. O MDB é um partido que aprendeu a construir convergências e consensos. Nós queremos um pressuposto básico, que é poder sentar na mesa combinando com o nosso debatedor, que começaremos a conversa porque concordamos. Não precisamos sentar achando defeito no outro. Este país que se hostiliza, ele tem mais ou menos o desenho de um rio na grande cheia, que enche pela margem esquerda e pela direita, com as águas desordenadas levando tudo por diante. A natureza do rio é o leito correndo em direção ao mar, e a política brasileira precisa encontrar seu leito. E o Caminhos do Brasil, com certeza, está fazendo uma proposta clara de pensar o Brasil, pensar nas coisas reais do Brasil, dizendo claramente o que se fazer e querendo que o nosso partido seja percebido pela população como uma ferramenta de solução de vida com propostas claras. Deputado, perdão a interrupção, é para dar um pouquinho de ritmo na nossa conversa. Pra dar ritmo. O cara não falou nada. É o pé de centro, tá? Centro o que é? Eu não sei o que é centro. O cara falou e não explicou o que é o centro. Não, porque já vai sentar já concordando com o outro. É assim que funciona. Você não tem o direito de sentar discordando. Não, você tem que aceitar tudo que o Temer enfiar na sua boca. Até quando, bicho? Até quando o bolsonarismo não vai se respeitar? Respeitar a sua própria força e ficar aí sendo capacho. Baixando a cabeça em nome da União da Direita. E a União da Direita só dando pelas costas. Aí a Thaís Herédia voltou a insistir. E aí, irmão? E essa responsabilidade fiscal aí? Porque vocês estão no governo Lula. Vamos ver se ele vai dar uma resposta ou se ele vai sabonetar?
Não, e a gente nem combinou, viu, deputado? Mas é exatamente sobre esse tema que o William tratou aqui no começo. 2027 já está dada a cartilha, independentemente da agenda do futuro. Quer dizer, o Brasil não vai conseguir avançar nenhuma agenda estruturante ou do futuro se não conseguir minimamente reequilibrar as contas. O Congresso não vai fazer nada para impedir que essa bomba estoure em 2027? Como é que o senhor entende a preparação para que o MDB pudesse, por exemplo, efetivamente levar esse projeto à frente, evitar que essa bomba estoure em 2027? A primeira questão, Thais, é saber sobre o que nós estamos discutindo. Se tivermos unidade de pensamento, se nós tivermos uma causa sobre a qual vamos discutir com o número de texto, saberemos como construir a unidade. Se nós discutirmos por coisas específicas e nós queremos uma coisa e outra, acabamos não tendo unidade. Ninguém se constrói unidade a partir da expectativa de ter qualquer coisa. Constrói sobre a causa. O MDB com certeza tem, num país como o nosso, com uma economia jovem, que só no agronegócio é capaz de colocar do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro 1,5 trilhão na economia, se tiver um governo que tenha integridade sem adjetivo, honestidade sem mais, com autoridade política, ele com certeza encontrará modelos de financiamento. Vem cá, o que é autoridade política? É ter o que? O aval do Xandão, é? Tipo isso, né? Você faz tipo o que o Lula faz. Dá ordem e acontece. Passa por cima de tudo e todos. É isso que é autoridade política? Só tô perguntando, viu? Aí você quer me botar na cadeia. Para encontrar o caminho do equilíbrio das contas públicas. Não preciso te dizer o que está acontecendo agora, por exemplo, nós estamos correndo atrás de 20 bilhões para o equilíbrio que o governo quer, mas temos só do devedor contumaz, da mistura da malversação da mistura do combustível, 209 bilhões de reais que são renúncia de receita. Nós podemos pegar as bebidas quentes, nós podemos pegar os cigarros aquecidos, que pode colocar lá que faz mal à saúde, como outro cigarro. Agora, deixar que fume qualquer coisa porque não libera e perder 10 bilhões de arrecadação não tem sentido. Observem que das betes, dos devedores contumaz, da bebida quente, dos próprios cigarros, todos eles, quem está por trás disso é o narcotráfico. Que simpatia é esta que temos para proteger narcotraficante quando estamos jogando pela janela bilhões de reais de arrecadação de fonte absolutamente tira e a vida impossível. E vamos lá buscar as fontes que vão onerar a produção e, portanto, o consumo? Ou alguém tem dúvida que todas essas generosidades enormes que se dá para o povo volta para a prateleira do supermercado e o povo acaba tendo que pagar essa conta? Ele falou e não falou nada de novo. Ele basicamente tá falando que vai meter imposto na cachaça. Assim, ele não falou não é de cortar imposto. Ele só falou que vai ter mais imposto. Mas agora vai ter imposto na cachaça, no cigarro, na aposta. Pra mim, a aposta não era pra ser proibido. E assim, o cara não quer proibir a aposta. Ele não quer proibir a aposta. Ele quer que o teu vício sustente o Estado. Isso é o centro. Isso é o centro. Sem direita. Responsabilidade fiscal. Cara, ninguém fala de cortar gasto. Ninguém fala de cortar gasto. Ninguém diz onde vai ser cortado imposto. Me aponte uma pessoa, com exceção de Bolsonaro, que cortou imposto nesse país. Me aponta uma pessoa, não é só uma pessoa que cortou imposto de verdade mesmo. Imposto que o povo conseguiu sentir a diferença. Porque eu lembro o preço da gasolina antes e depois do corte do FGTS. Me aponta uma pessoa. Me aponta uma pessoa que seja lá cortando imposto do videogame, da Whey Protein, do jet ski, que foi o que ficou famoso na época, né? Os outros mais de 4 mil itens, não fala desses não, porque aí tem coisa que é muito importante, remédio, coisa de saúde, né? Coisa crucial pra vida do povo. Não fala disso não. Não fala disso não. Finge que Bolsonaro só tá cortando imposto do jet ski. O que é que acontece com esse país que as pessoas... Assim, isso daqui é até um retrato da confusão do final de semana. As pessoas se importam mais se o discurso é polido, educado, sabe? Palavras belas, né? Do que se o cara usa... Mas o cara usa palavrão.
Ai, Bolsonaro fala palavrão, né? Esse daqui não tem nada para te oferecer. Mas ele não fala palavrão. Ele é educado. Aí, só para encerrar, nesse âmbito aí de responsabilidade fiscal, ou de irresponsabilidade, abre a porteira para o gasto ilimitado fora do arcabouço. Traduzindo, gastar sem limites, empurrar a dívida para frente e adivinha, meter mais imposto no lombo do povo depois. Folha de São Paulo. Congresso quer aprovar a medida que abre porteira para gasto ilimitado fora do arcabouço. Projeto do Senado exclui do teto despesa financiada com empréstimo internacional. Medida já foi aprovada na Câmara e pode piorar contas e estimular um aumento da dívida externa. Além de agora dever internamente, vai dever em dólar também. Agora vai ficar bom, né? Vamos voltar a ser dependentes. A gente tá voltando no tempo, estamos voltando no tempo cada vez mais, aí só piora. Ministro do TCU suspende decisão sobre meta fiscal e governo evita trave média de 30 bi. O arcabouço fiscal, que é a regra fiscal do governo, foi apresentada pelo governo. Não é o teto de gasto do governo Temer, que era extremamente restritivo, que impedia o Brasil de crescer. Não! É o arcabouço fiscal do Haddad. E eles não seguem. Gente, isso foi aprovado ano passado. E eles não seguem. Eles não seguem a regra que eles mesmos criaram. O governo quer afastar a regra do arcabouço para aumentar gastos com pessoal e isenções em ano eleitoral. Rapaz, velho. Executivo diz que a restrição só vale para 27, mas TCU e consultores do Congresso apontam impactos em 2026 e afirmam que mudança é ilegal. É só para terminar no clima meio de piada. Saiu a notícia ontem assim, né? Executivo da Netflix sobre lucro menor. Custo de fazer negócio no Brasil. Netflix culpa a disputa jurídica no Brasil que envolve o pagamento de 619 milhões de dólares em impostos, cerca de 3,4 bilhões de reais. Aí o Globo fala, rapaz, repito, a Haddad estourou a bolha tech americana, a Netflix ficando 10% hoje, arrastou o resto. Aí, as ações da Netflix meio que caíram, né? Foi por causa disso, por causa do Brasil. E aí se a Netflix caiu, trouxe outras pra perto, né? Toma aí, Trump. A Haddad deu em tu, no teu governo aí, na tua economia. Piadas à parte, e tem que rir da miséria dos outros. Porque do Brasil a miséria tá sobrando. Enfim. Vou mandar os vídeos de tudo que eu dei play lá no canal. Como sempre, reflita, bicho. Que direita que vocês querem construir? Se valorizem. Valorizem o bolsonarismo. Para de aceitar de ser feito assim de gato e sapato. Sabe, gente? Sério mesmo, pô. Quem tem os votos, quem tem o engajamento são vocês. Vocês que escolhem. Quem tá eleito, quem não tá eleito. Quem tem audiência, quem não tem. Começa a botar ordem na casa. Leitinho mesmo já afinou. Já afinou. Tomou 2 cobranças de uma afinada. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. O único registro da história nacional. Tá tudo lá, tudo que tá acontecendo. O de agosto já tá publicado. A gente tá terminando de fazer o de setembro. Dia 15 agora de novembro, sai o de setembro, né? 45 dias depois. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.